Como aumentar a testosterona naturalmente? Será que é possível aumentar a testosterona natural sem usar hormônios? Antes de continuar, se inscreve no canal e deixe seu like. Bom, pessoal, muita gente tem dúvida se tem algum tipo de estratégia que faz com que a nossa testosterona aumente. Algum tipo de suplemento que possa aumentar a testosterona ou algum tipo de estratégia nutricional, uso de fitoterápicos, enfim. Bom, primeiro a gente precisa entender que os níveis de testosterona de um homem, fisiologicamente, eles ficam entre 300 e 900 nanogramas por decilitro, né? Então essa é a faixa fisiológica. Então, claro, alguns homens podem ter uma testosterona acima dessa faixa fisiológica mesmo naturalmente, né? Não quer dizer que isso seja um problema. E alguns homens que ficam abaixo dos 300 podem ter deficiência de testosterona. Por que podem? Porque não necessariamente o cara está abaixo de 300 significa que ele tem deficiência de testosterona. A deficiência de testosterona ela não depende só do nível no exame, das concentrações no exame laboratorial. É preciso que esse indivíduo apresente sinais e sintomas de deficiência de testosterona. Né? E, claro, em alguns casos, um homem pode ter esses sinais e sintomas até com uma testosterona um pouco acima de 300, mas normalmente a deficiência de testosterona é quando o homem apresenta uma concentração abaixo dos 300 nanogramas por decilitro. Bom, a deficiência de testosterona ela pode ter causas genéticas, ela pode ser decorrência de um estilo de vida não saudável, por exemplo, um indivíduo com obesidade, muito estressado, falta de sono. Então, uma coisa que a gente deve pontuar quando a gente tem um indivíduo com baixa testosterona é como está o estilo de vida dele. Se ele está dormindo de forma adequada, se ele não está muito estressado, porque esses fatores também podem afetar os níveis de testosterona. Mas, de longe, o principal fator que pode reduzir a testosterona de um homem é a obesidade. O ganho de gordura corporal, o aumento do tecido adiposo, ele também leva a um maior aumento da aromatização, que é a conversão da testosterona em estrogênio. O estrogênio, quando ele está elevado no homem, ele pode levar a uma inibição do eixo, uma supressão parcial do eixo, que faz com que a produção de testosterona diminua. Então, quando você tem um indivíduo com obesidade com baixos níveis de testosterona, em vez desse indivíduo fazer reposição, a recomendação inicial é que ele tenha perda de peso para que isso aumente a testosterona dele novamente. Então, quando você tem um indivíduo com baixa testosterona, é muito importante que você considere esse contexto, né? Dentro disso, se você tem um homem com uma testosterona natural, fisiológica, por exemplo, um indivíduo com uma testosterona ali na faixa dos 500 nanogramas por decilitro, né? Que está dentro da faixa normal fisiológica. Será que é possível ele aumentar a testosterona dele, considerando aí que ele já é saudável, que não tem obesidade? Bom, existem algumas substâncias que prometem aumentar os níveis de testosterona. Alguns fitoterápicos, né, como a mucuna pruriens, a ashwagandha. Também a gente tem o ácido aspartico, que tem essa promessa. O long jack. Mas essas substâncias, por mais que elas possam ter alguma influência e aumentar os níveis de testosterona, normalmente o efeito é pequeno. Normalmente elas aumentam 100, 200 nanogramas por decilitro. Então esse cara que tem 500 nanogramas de testosterona, às vezes vai aumentar para 100, 200, 300 em alguns casos. De qualquer forma, por mais que você tenha esses suplementos, esses fitoterápicos, que muitas vezes são chamados de testo busters, por mais que eles tenham essa possibilidade de aumentar os níveis de testosterona, essas substâncias elas não geram nenhum desfecho clínico relevante. E o que seria isso? Por exemplo, quando você pensa em aumentar a testosterona, você gostaria, por exemplo, que a sua massa muscular aumentasse. Afinal de contas, a testosterona é um hormônio anabólico, é o principal hormônio anabólico do nosso corpo. Então, quando o indivíduo aumenta os níveis de testosterona com esse tipo de substância, ele não tem hipertrofia muscular. A gente não tem estudos que mostrem ganho de massa muscular com esse tipo de suplementação, né?
Às vezes você tem algum estudo ou outro que mostrou tal efeito, mas geralmente são estudos ruins, com metodologia ruim, estudos muito duvidosos. O que eu falo é que não existem bons estudos que deem suporte a esse tipo de substância, aumentar a testosterona e, por exemplo, promover hipertrofia muscular. Existem outras formas de aumentar a testosterona com fármacos. Inclusive, muitos desses fármacos são utilizados na terapia pós-ciclo, como clomifeno, tamoxifeno e até mesmo HCG. E eles podem aumentar mais a testosterona do homem, né? Inclusive, na terapia pós-ciclo, eles são utilizados para, já a testosterona fica baixa, para eles levarem a testosterona aos níveis normais novamente. De qualquer forma, pessoal, quando você usa esse tipo de fármaco, por mais que eles possam aumentar a testosterona, inclusive até acima dos níveis fisiológicos, às vezes acima de 900, eles geralmente não mostram nenhum potencial para hipertrofia muscular. Pelo menos os estudos não mostram isso, né? Então não dá para fantasiar em relação a isso, até porque se você usa esse tipo de substância para aumentar a testosterona, é importante deixar claro que enquanto você estiver utilizando, a testosterona pode ficar alta. Mas assim que você parar o uso do fármaco, a tendência é a tua testosterona cair novamente. Então é uma forma de forçar o aumento da testosterona e normalmente isso não traz um benefício estético. A mesma coisa em relação à libido, o desejo sexual. Normalmente essas substâncias não influenciam o aumento da libido. Não há base científica, pelo menos, para afirmar isso, a não ser que você tenha um homem com deficiência de testosterona, aí esses fármacos utilizados ali no pós-ciclo ou numa TRT, eles poderiam até ter um pouco de influência na libido, mas eles não têm, por exemplo, nem de longe o mesmo benefício que a reposição hormonal. Então, em um homem que tem deficiência de testosterona e já foi considerado que outras causas não estão influenciando, como, por exemplo, obesidade, estresse, esse indivíduo que tem baixos níveis de testosterona e tem sintomas e sinais de deficiência de testosterona, por exemplo, uma baixa função sexual, baixa libido, problema de ereção matinal. Nesse homem que tem esses sintomas mais específicos, pode ter outros sintomas menos específicos, como baixa energia, mais cansaço, perda de massa muscular. Esse indivíduo que tem esses sinais e sintomas de deficiência e tem exame baixo de testosterona, que foram excluídas outras causas, esse indivíduo é melhor realmente que ele faça uma reposição hormonal do que ficar utilizando algum tipo de suplemento para aumentar a testosterona, porque esse tipo de suplementação ou esse tipo de fármaco normalmente não terá o mesmo benefício que o uso da testosterona, seja essa testosterona na forma de gel, seja a testosterona injetável. Então é muito importante a gente entender que um indivíduo que tem deficiência de testosterona é melhor fazer a reposição hormonal. Em homens que não têm deficiência de testosterona, o uso dessas substâncias para aumentar a testosterona normalmente não vai trazer nenhum benefício. Você pode até ver um aumento da testosterona no sangue, mas você não tem nenhum benefício claro desse aumento. Então, não adianta fantasiar com esses suplementos que prometem aumentar a testosterona. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixe de continuar acompanhando os vídeos do nosso canal. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o like. Um grande abraço e até